Vamos começar. Muito boa noite a cada um de vocês, um prazer enorme ver todos vocês por aqui, nessa noite mais do que especial que a gente recebe aqui o nosso amigo Sérgio Pansieri, companheiro aqui já de longa data, já vem fazendo algumas lives com a gente aí bastante tempo, já é da casa, né? Já está enturmado aqui, já é da casa, então não vou ficar falando muito Pansieri. Pansieri, por gentileza, se apresenta para o pessoal aí, tem algumas pessoas que ainda não te conhecem, poucas, mas tem algumas pessoas que ainda não te conhecem. Então, se apresenta para o pessoal e faz as considerações iniciais. Vai lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sérgio Pansieri. Que formalidade. Eu tenho... Tá me ouvindo direitinho? Tá? Sim, vai lá, vai lá. Tenho um tempo de estrada, já mais de 30 anos no ramo de ferrovias. Passei por várias áreas técnicas e também mais de 25 anos aí na área de liderança, gestão, supervisão, coordenação, gerência, e hoje eu estou na gerência de manutenção de via permanente. Em ferrovias, eu já trabalhei com rodante, que é a locomotiva, já trabalhei com operação de trem e manutenção de via, e também trabalhei na implantação de projeto. Um projeto específico que eu trabalhei foi a implantação do trem de passageiro na Vitória Minas. Muito bem. É, é basicamente isso aí. Esse tempo, comecei como menor aprendiz, lavando peça, e fui galgando os degraus da carreira técnica, e logo, com 3 anos e pouco, eu comecei a enveredar para o lado da liderança e gestão, e não esqueci o técnico nunca, o técnico faz parte, mas lidar com o material mais importante que a gente tem para mexer, que somos nós, né? Somos as pessoas, né? Isso aí. Então, se a gente consegue fazer com que as pessoas façam, esse é o grande segredo da liderança, né? Que a gente seja seguido e que a gente faça fazer, né? Muito bem. Muitas vezes, logo que eu comecei, teve um mecânico que falou para mim assim: agora você não faz mais, agora as pessoas fazem. Você tem que entender como você vai fazer com que as pessoas façam, né? Não adianta a gente ser o melhor em alguma atividade quando você lida em equipe. Lógico que esse aprendizado fica, mas o mais importante é que a gente entenda o que as pessoas precisam para elas fazerem, e elas se sentirem motivadas a fazer. É isso aí. E Só um Pansieri? ponto, né? Como, Ah, como eu sempre começo, bom, já ia te lembrar é, disso. é, em Provérbios 2:7, diz assim, ó: ele reserva a sabedoria prática para os justos, e é um escudo para os que andam em integridade, né? Provérbio foi um livro escrito por Salomão, né? Que foi um grande homem da época bíblica aí, né? Aí. Muito Maravilha. inteligente, sábio e também próspero. Que é importante também, que também faz muito parte, não tem nada de errado com isso. Tá Não tudo tem nada de certo. errado com isso. Exatamente. Imensa gratidão, Pansieri. Yoshida, vai lá, faz as considerações Bom, iniciais lá. bom, perfeito. Gratidão, Pansieri, pela presença. Gratidão a todos presentes na live. Bom, eu sou o Eduardo Yoshida, 18 anos de Toyota, 6 de Denso, 24 anos de grupo Toyota, ou seja, especialista em sistema Toyota de produção. Também especialista em vários processos, estamparia, todo que é tipo de processo que pode haver, tenho também experiência. E o que foi assim, a experiência de vida, né? 5 anos de treinamentos no Japão, volta mega especialista técnico, né? Então, faltava duas coisas importantíssimas para ter sucesso de verdade. Uma é a parte mindset, emocional, e a segunda é a organização. Durante a live nós vamos conversando sobre isso, mas toda a experiência vivida nossa está à disposição, né, dos nossos alunos, né, nossos clientes de consultoria, né, para terem grandes resultados, resultados expressivos, né, e conseguir, né, que esses resultados sejam duradouros também. Então, por enquanto é só. Gratidão a todos.
Maravilha, gratidão Yoshida, gratidão Pansieri. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística, me tornei terapeuta e por isso que eu reencontrei aí, tive a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via e junto a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional, que faz todo sentido, principalmente quando a gente vai falar na hora de fazer a implementação. Quando a gente vai fazer a implementação de ferramentas do Lean, o mais importante, assim como o Pansieri já colocou também, são as pessoas. E aí, na hora que a gente, né, nesses 50 anos que a gente tem o convívio, né, de somando as experiências aí do Yoshida e do Borgomoni, a gente percebe que às vezes falha a implementação das ferramentas do Lean, e não é porque falhou a ferramenta dá certo, a gente já sabe, é consolidado, né? A gente tem plena convicção que se implementar da maneira correta, vai dar certo, vai ser muito bem sucedido. Mas quando a gente deixa as emoções das pessoas, as pessoas de lado, aí a gente realmente tem grandes problemas, porque tem pessoas que têm sentimentos, têm vontade, né, anseios de galgar postos mais elevados dentro da empresa, que gosta de aparecer demais, que quando o outro está aparecendo, ele faz de tudo para que a coisa não dê muito certo, porque quem está aparecendo é o outro, não é ele, e essas forças que vão levando ao não sucesso da implementação das ferramentas do Lean. Então, por isso, a gente mistura a parte técnica com a parte emocional, porque a gente entende que com esse casamento a gente consegue ir muito mais longe. Então, vamos lá, eu vou dividir aqui a tela com vocês para fazer uma apresentação rapidinha sobre a nossa live de hoje, que fala, né, de equipe de sucesso com o Sérgio Pansieri, que é gerente de projetos e manutenção de ferrovias lá na Rumo. A Rumo é uma empresa de logística, né, muito focada aí na parte de ferrovias. O Sérgio Pansieri está lá galgando novos postos aí, indo em frente muito bem, justamente porque está se desenvolvendo bastante com a parte emocional, e tratar bem as pessoas faz toda a diferença. Aqui nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é a empresa de autoconhecimento, não só de emagrecimento, mas isso foi o grande processo que eu fiz em mim mesmo, mas ajudei uma série de pessoas aí a se transformarem também. Assim, uma delas, o próprio Yoshida, não foi isso, Yoshida? Exatamente, Bergomoni. Eu carregava toneladas e toneladas de crenças limitantes que me atrapalhavam bastante. Gratidão por me ajudar a me livrar delas. É isso aí, estamos juntos. E vamos lá, aqui algumas empresas que foram já impactadas pelo Lean emocional, assim como o Grupo Fiat, né, a Itaú, Zeiss, né, a Bosch, Votorantim Cimentos, uma série de empresas, aí a própria Rumo, né? Mas o mais importante dessa imagem aqui que a gente gosta de mostrar para vocês é que vocês podem ver, né? Itaú, empresa de serviço, a Rumo, empresa de logística, a Fiat, não precisa nem falar, né? Grupo Fiat, automobilístico, mas tem aqui Mosaic Fertilizantes, empresa de mineração focada aí para fertilizantes, a Atos Sementes, empresa totalmente do agro, né? Então, aonde existe um processo, é possível implementar as ferramentas do Lean. Não é só no automobilístico, não é só na produção, aonde existe processo, é possível a implementação de ferramentas do Lean. Então, vamos lá. No Lean, como a gente fala aqui, né? Quando a equipe ao seu redor está em conflito constante, é aquela reclamação que não acaba nunca. Isso é típico de um grupo que está totalmente rachado. E como que a gente faz para mudar essa história? Primeiro passo, extremamente importante, quebrar a barreira de comunicação, que é um caminho para transformar essa equipe e assim iniciar o processo com foco nas melhorias e não nas fofocas, e não nos mimimis, né? E sim naquilo que realmente agrega valor. Então, comunicação, né? Se comunicar melhor também é cuidar bem da equipe, porque assim, quando a gente não expõe alguém que está falhando, quando a gente não expõe o responsável pela falha, e sim resolve o problema,
a gente está abrindo possibilidades para coisas novas, para inovação. Por quê? Por que a gente fala isso? Por que a gente fala que a inovação nasce no erro? Porque aquela pessoa que, porque errou uma vez, foi lá, foi exposta, né? Muitas vezes a gente, infelizmente, ainda acontece nas empresas. A pessoa é exposta, foi ele é o responsável e tal, e toma advertência, isso e aquilo, e faz um escarcéu com aquilo. Ninguém vai querer passar por um momento igual a esse. Então, o que acontece? Vai todo mundo para a zona de conforto, porque na zona de conforto ninguém erra. Toca aquela bola de lado, assim, constantemente, bem tranquilo, ninguém erra, fica todo mundo tranquilo, e aí, como é proibido errar, porque se errar vai ser exposto ao ridículo, aí ninguém erra. E aí ninguém erra e também ninguém inova. Você mostrou lá, né, quem expõe as pessoas ao ridículo, expõe a isso e mata a inovação junto. Então, melhorar essa comunicação é extremamente importante, um passo fundamental. Depois, tirar aquela famosa armadura do guerreiro, né? Eu sou imbatível, eu sou o cara que não erra nunca, eu sou infalível, eu só tenho pontos bons. Grande bobagem, somos todos seres humanos. Cada um de nós temos pontos fortes e pontos fracos. Só que na hora que a gente vai montar a equipe, a gente monta só com os pontos fortes, né? Por exemplo, o Pansieri é um cara muito bom de equipe, né? Então, colocamos o Pansieri lá liderando a equipe. O Yoshida, um cara excelente tecnicamente, ele vai lá, excelente técnico. O Borgomoni vai lá fazer palestra, vender não sou muito bom não, mas para fazer palestra, tal, se comunicar, então fica mais na parte de comunicação, né, relacionamento com outras empresas, e assim a gente vai montando a equipe com os pontos fortes, somando os pontos fortes, cobrindo as fraquezas de cada um. E aí a gente coloca a equipe no mais alto nível. E depois fazer com que todos enxerguem os pontos de melhoria como uma oportunidade de fazer o processo a cada dia melhor. E aí sim a gente vai tornando o processo melhor a cada dia. Nem que seja um pouquinho, nem que seja um passinho, nem que seja aquele 0,5%, a gente vai melhorando um pouquinho a cada dia, porque lá no final a gente sabe que vai ter um valor agregado gigantesco isso tudo. E aí sim, sem expor as falhas individuais, somando os pontos fortes de cada um e enxergando cada oportunidade, temos a equipe de sucesso, sem dúvida nenhuma. E aí eu pergunto para vocês se faz sentido isso que a gente apresentou para vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live de hoje, as perguntas que vocês tiverem aí para o Yoshida, para o Pansieri, para mim, coloca tudo aqui no chat que eu vou estar junto com vocês aqui, pegando as perguntas e respondendo aqui para vocês, trazendo aqui para o Pansieri, para o Yoshida responder, para a gente fazer essa live aqui o mais interativo possível, porque aí fica muito mais legal para vocês, fica muito melhor para a gente também, e aí essa live vai ser uma live também de sucesso, com equipe de sucesso que a gente tem. E vou lembrando que no próximo sábado, no dia 8, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, e você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito, por isso a gente coloca aqui um link para todos vocês no chat, é um link que vai direcionar vocês lá para o WhatsApp, e lá, respondendo no WhatsApp, vocês já estão inscritos, é super simples, automático, vai receber algumas mensagens lá no WhatsApp, lembrando vocês do workshop que vai ser no sábado. E aí a gente vai estar no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, fazendo com vocês 3 dinâmicas. Vão ser 2 técnicas misturando essa parte emocional, mostrando o quanto é importante essa parte emocional, porque aí a gente vai entender simulações de como é importante as ferramentas do Lean num processo. A gente vai mostrar um processo simulando um processo de produção, mas qualquer processo também vale as mesmas técnicas. E uma totalmente emocional, a gente vai fazer uma indução muito bacana, relembrando as nossas vitórias, entendendo um pouco melhor a gente, como a gente é formado, né, como a gente é feito, por que a gente soma as nossas emoções, o que a gente carrega lá desde a nossa infância até hoje, coisas que a gente precisa entender um pouco melhor a gente mesmo para poder transmitir coisas melhores para quem está ao nosso redor. Então, tenho certeza que você vai gostar demais. Quem já está inscrito, pega o link, manda para os amigos, cabe todo mundo lá na sala. E a gente vai estar no sábado, das 9
ao meio-dia, junto com vocês, fazendo uma live que vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser passar rapidinho, vocês vão gostar demais, tá certo? Então, coloca aqui no chat para mim todas as perguntas, aquilo que vocês esperam dessa live de hoje, e a partir de agora, Yoshida e Pansieri estão com vocês, que eu vou ficar aqui conversando com o pessoal no chat. Até mais, tchau. Gratidão, Borgo, pela introdução. Gratidão, Pansieri, por sempre nos apoiar. E gratidão a todos os presentes que estão em busca de conhecimento, de crescimento. Bom, o Yoshida, no começo da carreira, né, achava que vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. Então, eu achava que o sucesso era fácil, bastava vir de uma ótima faculdade, uma excelente faculdade, e ainda tive a sorte de ter um treinamento no Japão de 3 anos, então estava tudo pronto para me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. Bom, a realidade foi totalmente outra, né? Porque eu não entendia que para ser, né, ter sucesso tem que ser completo. Então, a parte técnica, né, por ter os 3 anos, depois mais 2 no Japão, de conhecimentos adquiridos, me deixava muito confiante. Porém, né, na volta do Japão, primeira reunião lá com a equipe, mais o presidente da Toyota, né, na época da Toyota do Brasil, e eu falava num tom muito agressivo para as pessoas. Sou salvador da pátria, tenho o máximo conhecimento, vocês estão no nível inicial, contem comigo, não sei o quê. E chegou ao ponto do presidente pedir para eu baixar a bola, porque estava desmerecendo, diminuindo muito o pessoal que estava se esforçando no Brasil, né? Então, a vida começa, né, você achando que sabe tudo, que é bom, né, e sem entender o que é importante, né? Então, o primeiro aprendizado não cuidar das pessoas é terrível, né, e te leva para vários becos sem saídas na sua carreira. Não sei se você chegou a ter esse tipo de dificuldade, Pansieri, mas é difícil estar num ambiente onde o pessoal vai mostrando para a gente, né, o que é correto ou não é correto, e quando a gente não está pronto para ouvir, a gente mete pelas mãos. Eu, por exemplo, no começo fiz muito disso, né? Como eu tive a oportunidade de trabalhar na base e passar por todos os pontos técnicos e desenvolvendo em paralelo a liderança e gestão, em alguns momentos todo líder passa por isso, de achar que sabe. E rapidamente, eu também tive excelentes professores que eram colegas e às vezes liderados. Uma das coisas mais importantes do líder é dar liberdade para falar as coisas que a gente talvez não goste de ouvir. Quando o líder fala, tem oportunidade de falar o que ele pensa, ele contribui demais para a carreira do líder. O liderado, a equipe tem que falar, precisa ter liberdade. Esse é o grande ponto. Para ter liberdade para falar, tem que ter uma palavrinha mágica que chama confiança. Bom, Só fala o que pensa com o chefe quem tem confiança. Então, ou seja, confiança mútua, né, nas duas direções, né, Pansieri? exatamente. Então, quando a gente fala de uma equipe que, para ter a equipe ter sucesso, o líder precisa ser um bom líder, conduzir bem. E alguns passos são importantes para essa condução. Isso eu estou falando é a minha ótica, tá, gente? De repente, tem um monte Sim, de gente sim. aqui que tem uma ótica diferente. Por exemplo, quando a gente tem muita vontade de crescer rápido, mesmo não tendo intenção, gera medo nas pessoas, né? Gera, pô, essa pessoa aí quer crescer rápido, quer aparecer, né? Vai usar, né, sugar o nosso suco e jogar o bagaço fora, né? Então, o pessoal começa a ficar com medo de você, né, Pansieri? Assim, talvez nem seja só por crescer, né, Yoshida? Às Uhum. vezes, por colocar um método ou conduzir um processo que gere alguma mudança, as mudanças elas são os pontos de maiores incômodos. Quando a gente chega num lugar que tem
coisas que às vezes não estão alinhadas, ou que a velocidade daquele processo está meio que tartaruga, assim, sabe? Hum, É bem lento. Então, a gente precisa colocar uma velocidadezinha. Essa intensidade, se a gente apertar o acelerador de uma vez só, costuma cortar o combustível, né? sim, Então, sim. então Espana, é, derrapa, tem de tudo, né, parceiro? exatamente. Então, assim, é, tem tudo, todo tem um conhecimento, né, embasado, mas a intensidade, ela pode trazer isso, muitas vezes, a percepção não só da vontade do líder que está à frente, de crescer, virar diretor, virar presidente da Uhum. empresa. Isso é muito claro. Quando isso acontece, fica esse sentimento que o Chico colocou. Mas, às vezes, quando a gente fala da intensidade, tem pessoas que não vão mudar o ritmo dela nunca. Sim, Então, quando a gente coloca um ritmo talvez um pouquinho mais rápido, a gente tem que entender quem vai e quem não vai. E se não está indo porque não entendeu, não compreendeu, ou se não está indo mesmo porque quer puxar para trás, né? uhum. Então, não há Ah, método, não há é. conhecimento que resista essa condição. Por isso, gente, que assim, todos nós que estamos aqui na sala temos um entendimento de algum processo. Pensa assim, eu estou num lugar hoje que a velocidade é X. Se chegasse alguém para colocar 2x na velocidade, como eu me sentiria? Né? Aí depois fala assim, mas para absorver essa intensidade, essa velocidade, eu tenho o pedigree certo, que é o conhecimento. Eu tenho conhecimento porque eu executo uma atividade em 10 minutos. Para eu trazer para 8, 7 minutos, eu tenho que ter um ambiente capaz, tenho que ter as ferramentas, mas eu tenho que ter o entendimento. Esse entendimento, quando a gente coloca a pergunta, a gente lá na frente se diz, nós queremos trazer isso para 7 minutos, 6 minutos ou não? É Porque possível ou não, né? Tem essa é discussão também, possível né? ou não, Sim. né? Pode ser por decreto, mas tem que usar toda a experiência e bagagem de todo mundo, né, parceiro? É. Outro dia eu fui mostrando em algum lugar por aí, cheguei e falei assim, ó, nós precisamos dobrar a produção até 5 anos para frente. Pensa qualquer processo produtivo que a gente esteja hoje. Em 5 anos a gente precisa dobrar a produção. Primeira coisa que todo mundo pensa assim, se tem 10 pessoas, eu vou precisar de 20. Uhum. Se eu gasto R$ 10, eu vou gastar 20. E aí nós temos que pensar o seguinte, como que nós vamos talvez aumentar para 12, mas dobrar a produção? Como que nós vamos reduzir os lead time, reduzir os tempos daquilo que a gente faz para que isso aconteça? Tem um negócio muito legal que chama gargalo. Todo processo tem gargalo. Quem consegue identificar os gargalos dos processos? Hoje na sala aí tem um aí que é bom de identificação de gargalo de processo. A gente pegou nesse caminho que nós passamos pela vida, né? Nós pegamos vários pontos que falando, mas isso aqui é um gargalo. Falei, como que a gente alarga esse gargalo, então, para funcionar? E a maioria das respostas, elas vêm de quem faz. Se a pessoa não tiver motivada, se ela não tiver um propósito, será que ela vai falar como que abre a porta? Ela tem a chave, mas ela vai deixar que essa chave atue na fechadura ou não? Então, assim, todo processo produtivo tem pessoas que estão lá há muito tempo. Qualquer lugar que a gente chegar hoje, nós vamos encontrar alguém que está há mais tempo.
Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Vai nessas pessoas mais antigas, que conhecem mais o processo, e geralmente todo caboclo mais antigo é nostálgico, é normal isso, e eu e o Yoshida já são André mais novo, né? Mas eu e o Yoshida, tem uns na sala aqui também que já são nostálgicos. Querem dizer assim, ai, né? Mas não pode fazer isso, aquilo ali não dá certo. Vai nessas pessoas, entenda o que elas pensam. Converse com Conhecimento elas de para uma forma como o Lean emocional nos ensina. Alguém já leu o livro? respeitoso. Depois vocês leem o livro. Lê o livro, lê o livro de cabeceira que eu estou usando, um dos, é o Lean emocional. E lá tem todas as ferramentas de uma forma simplificada, quer dizer, simples não quer dizer mal feito. Tem um monte de gente que fala, não é simples, não. Simples é porque tem tudo de uma forma que precisa ser lida, precisa ser entendida. Qualquer das ferramentas que estão ali, se você quiser aprofundar, você vai no capítulo que tem um aprofundamento e aprofunda. Mas é importante conhecer as ferramentas. Quando a gente fala isso, a gente está falando de método. Qual o método que eu uso que funciona para mim? Porque muitas vezes eu quero pegar o método do Yoshida e do André. Eu já fui lá, já estudei o método deles, mas eu não preciso falar igual o André fala, igual o Yoshida fala. Eu vou ter a minha versão do aprendizado que eu tive com eles, com o livro deles, com as aulas deles. Se a gente pensar na vida assim, quantos livros a gente já leu, quantas matérias a gente já estudou, e qual que é o meu método? O meu método. Aquilo que eu uso que funciona. E isso eu pegar assim, ó, de cara, para mim, o 5S, ele é importante. Qualquer lugar que a gente vai. A filosofia Lean, o Kaizen, que é melhorar sempre, melhorar todo dia. Se a gente pegar esses dois assuntos, estão lá dentro do livro. Tem muitos outros. O PDCA está lá dentro do livro. Nós temos uns mestres aí. Renata aí hoje é o mestre do PDCA. E assim, como que a gente usa isso para a gente transformar uma equipe em uma equipe de sucesso? Porque o sucesso, às vezes, ele é relativo. O que é sucesso para mim não é sucesso. O Beré, não é sucesso para o Clécio, que está aí, não é sucesso para o Renato, não é sucesso para o Tiago, mas o que que é sucesso para mim? Porque se eu tiver com sucesso para mim, eu já estou feliz. O importante é ser feliz, né? No final da história. Então, assim, essa é uma visão. Sim, Essa é sim. uma visão peculiar minha. Posso dar minha versão de sucesso, Pancieri? Pode. Número 1, resultado necessário é atingido. Número 2, quem participou desse processo se sentiu bem, está feliz com isso. E terceiro, nós conseguimos, além, né, de ter o resultado, todo mundo está feliz, conseguimos trabalhar para ter uma empresa, né, com os processos e o que precisa ser feito, bem feito, mais robusto, ou seja, uma empresa mais forte, né? Então, primeiro resultado, com a equipe motivada e feliz, querendo fazer mais, e principalmente nesse processo conseguir deixar a empresa mais forte, né? Bem, Ó, à vontade, Panceri. é assim, quando a gente fala do resultado, né? Muitas pessoas focam no resultado. Todo mundo pensa, quando você fala em resultado, pensa em dinheiro. Mas o resultado de uma equipe de sucesso, e eu tenho certeza que por onde eu passei, algumas equipes tiveram muito sucesso.
Então, não fui eu que tive sucesso, a equipe que teve sucesso. Mas nós trabalhamos sempre. Eu tive algumas pessoas mais próximas. Por quê? As pessoas mais próximas são aquelas pessoas que vão ajudar a transmitir o objetivo. Se você está numa supervisão, numa coordenação, você tem os inspetores, tem os líderes, são as pessoas que vão ajudar. Se você está numa gerência, já precisa de mais uns braços, porque você acaba mexendo com uma extensão territorial grande, ferrovia é sempre assim, uma extensão territorial grande, coisas distantes. Então, as pessoas de frente, os coordenadores, os supervisores, eles têm que estar com o mindset ajustado para aquilo que nós precisamos fazer. E tem muitas técnicas de comunicação para aproximar as pessoas que estão distantes, né? E assim, quando as pessoas entendem o propósito, entendem que a gente quer que as coisas tenham resultado, e o resultado, ele mais do que o número do processo no final do dia, se tem hora parada reduzindo, se é consumo de combustível caindo, se é disponibilidade de via, se é confiabilidade de via, tem as pessoas, tem o encarreiramento, tem a posição que ela está, se ela está claramente, porque todo mundo gosta de saber o que tem que fazer. Uma das coisas que eu sempre gostei de escrever, assim, o que cada um faz? O que o analista faz? O que o gerente faz? O que o coordenador faz? Para a gente, né, não cobrar aquele que não precisa fazer, cobrar aquilo na medida, e que todo mundo tenha tranquilidade de ir para casa de tarde e falar, pô, eu sei o que eu faço, qual o resultado que eu preciso dar. Logicamente, aí tem muito dessa questão que a gente vem evoluindo com o tempo, que é a abordagem. Sim, sim. Se a gente pegar todos nós há 10 anos atrás, quem está no mercado de trabalho há 20, 30 anos atrás, a abordagem, antigamente, o tratamento era um pouco mais ríspido, mais complexo, né? Mas temos que tomar muito cuidado hoje também para a gente não banalizar isso, né? Não banalizar, para não ficar, né? Nós temos que tomar alguns cuidados. Uma Ordem e questão que respeito, né, Cassiane? é, Não é ser bonzinho. é, Ordem e respeito é fundamental, tem que existir, né? eu sempre trabalhei com diversidade todas. Isso que hoje é muito falado, que é moda, também não muda a minha vida. Porque respeito, a gente tem que respeitar a todos, da forma que nós, todo mundo somos. Então, isso, assim, hoje existem muitas bandeiras levantadas. Para mim, eu acho que tudo se reduz ao que a gente já aprendeu no comecinho da vida, que é o respeito. Respeite todo mundo, cuida do seu semelhante como você cuidaria de você, que aí tudo vai dar certo. Já está escrito lá há muitos anos também, né? Então, assim, equipe de sucesso, conversar, se entender, colocar os propósitos para todo mundo e traçar as metas. E a gente traça as metas e, assim, e cada um tem sua meta pessoal. E a melhor coisa é chegar e explicar, falar, gente, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de trabalhar no lugar tal, eu tenho vontade de dar o resultado tal, se me der uma oportunidade aqui, eu faço isso bem, né? Marcelo, você acabou de falar, né? A pessoa tem que ter coragem, tem que abrir o peito e dizer, eu quero fazer isso, 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 e nesse processo ele até pode falar, tem tal habilidade que em fazendo isso eu vou adquirir também, né? Porque é muito fácil você só fazer o que você já sabe, né? Então, quando a pessoa busca desafio, na verdade, ela quer crescer, quer se desenvolver, né? E vai conseguir, né? Elevar o nível, né? E aumentar a credibilidade dela para poder fazer mais coisas depois também, né? Aí é um processo contínuo, né? Sim, é um processo contínuo, porque
todo mundo, cada pessoa, e aí tem uma coisa que a gente tem que aprender a respeitar, tem um que chega como engenheiro hoje na empresa, ele quer ser diretor em 2 meses. Como também tem um que começou sua vida profissional e se encontrou em um cargo técnico que ele gosta e que é um monte de gente que fica falando assim, mas você vai ficar aí a vida inteira? Você vai ficar a vida inteira perturbando a mente de quem está feliz, sabe? Então, assim, essa questão, ela é uma questão muito peculiar das atividades. Então, assim, cada pessoa, às vezes o cara... E para a pessoa que está feliz onde está, tem que chegar e falar também. Fala, gente, não se preocupe comigo, não. Eu estou desempenhando bem aqui, eu quero ficar aqui. E as outras pessoas têm que aprender a respeitar isso. Tudo volta lá no respeito. Como assim, também a gente tem que respeitar o que quer ser diretor em 2 meses. Só que ele que tem que tomar mais cuidado para não se expor e, de repente, em 2 meses, ele não está mais na empresa. Ou, de repente, ele é um QI a mais mesmo, muito inteligente, ele vai ser o diretor mesmo. Nós vamos trabalhar com ele como diretor e vamos ser felizes. Pronto. É assim que funciona. Quem trabalhou em grandes corporações sabe. Tem pessoas inquietas que chegam, querem e vão. Tem outros que querem e não vão. Tem outros que estão felizes onde estão. Então, essa questão que nós falamos no começo lá da liberdade de se expressar, de se colocar onde quer estar, é um grande princípio. Porque se tiver pessoas que acreditam nas outras também, o que vai fazer? Vai ajudar. E vai mostrar para ela, e mostrar para nós, como assim alguém mostrou para a gente também, o caminho. Ó, o caminho para você chegar nesse ponto é esse. E uma das coisas que a gente aprende aqui com o André e com o Yoshida é o seguinte: como a gente fala isso, assim como a gente aprende nas ferramentas de coach, que o André estudou, né? São a tal das perguntas poderosas, né? É uma pergunta que faz a gente refletir e ver se aquilo que a gente quer, a gente vai ver mesmo. Imaginar aquilo, estar disposto a gastar energia para tal, né? E essas questões que a André colocou da questão de conflitos e tal, hoje eu vejo que com essa questão de trabalho à distância, home office, esse negócio, muitas das coisas elas não transparecem, elas não aparecem que estão acontecendo. A gente vai colher alguns frutos disso daqui a algum tempo. Porque quando a gente está num ambiente que a gente debate, que a gente discute, que a gente está olho no olho, é uma coisa. Hoje está todo mundo remoto, parece que está tudo bem, parece que está tudo ótimo, mas esse processo ele se iniciou há pouco tempo. E nós temos que tomar algum cuidado com isso, porque quando a gente fala equipe é estar junto. Como que uma equipe é estar junto se essa equipe não está mais junto? São os pontos a se pensarem. Primeiro ponto, volta de novo no tratamento. Se a gente consegue conversar bem, se entender bem e ter liberdade, cada vez mais essa questão do Distância trato, física, né? distância física, elas vão acontecer. Mas eu tenho um certo receio de um camarada que é gerente de uma área que ele nunca foi lá. Hum. Eu tenho um problema, eu tenho que enxergar com os pés, que é ir lá ver. Eu sou um caboclo mais à moda antiga. Então, eu tenho visto hoje o cara falando, não, mas fulano, gerente da empresa tal, tá 2 anos. Não, mas ele nunca teve que não. É mesmo? Legal. Como que a gente se apropria daquilo que a gente não vê? Esse é um ponto. Tem muita gente jovem aí, começando liderança,
Eu tenho problema com isso. Eu tenho que ir lá ver. Eu, De vez em Pancieri, quando. Não precisa estar todo dia lá, não. É isso mas Uma aí. vez por mês, se eu passar num site, num lugar, já tá bom, eu vi, para o pessoal né? que é menos experiente, né, Pancieri, vale dizer que para tomar uma boa decisão, você tem que entender os fatos, ou seja, ir ver com os pés é importante, né? E se você não conhece o local, né, não conhece o ambiente, não conhece as pessoas, com que parâmetros você vai tomar uma decisão, né? E principalmente uma decisão consensuada, né? Porque, eu acho que é isso, aquilo, não sei o quê, decisão X, né? É um decreto, não é um consenso, né? É isso que faz toda a diferença, né? Na hora que a gente conhece aqueles que são os nossos pares, né? Que a gente realmente conhece o processo como ele é, na hora que a gente vai no famoso game que a gente fala, né? Que é onde as coisas acontecem, a gente precisa estar lá sim, precisa passar lá sim, não precisa estar todo dia, assim como o Pansieri falou, não tem que estar todo dia lá, mas com uma certa frequência tem que fazer uma visita, tem que ir lá sim. E isso faz toda a diferença na hora de uma decisão, isso faz toda a diferença para uma equipe de sucesso. E vamos lembrando aqui que no próximo sábado, no dia 8, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito. Você ainda tem direito a um certificado de participação. Além disso, já vou dar um spoiler aqui: a gente vai sortear um livro, você vai receber na sua casa, a gente vai sortear um livro para quem ficar até o final lá do workshop. Então, faça aqui a sua inscrição para estar junto com a gente nesse link que eu acabei de mandar para vocês aí no chat. Esse link vai te direcionar para o WhatsApp. No WhatsApp você já está inscrito, aí você vai receber as informações, porque a gente vai estar aqui na sala do Zoom, mas vai ter senha, né? Então você vai receber a senha, tudo. Então vai ser no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vão ser 3 dinâmicas, vão ser 2 técnicas misturando a parte emocional para vocês entenderem o quanto é importante utilizar as ferramentas do Link em qualquer processo. E uma totalmente emocional, que a gente vai fazer uma indução para a gente se trabalhar internamente, trabalhar o nosso autoconhecimento, para a gente poder transmitir para as pessoas aquilo que transborda dentro da gente, que são coisas boas. Então, tenho certeza que boa parte do pessoal aqui já está inscrito, então pega o link, manda para os amigos e a gente vai estar no sábado das 9 da manhã ao meio-dia. Tenho certeza que vai passar rapidinho, que vocês vão gostar demais. Deixa eu ler um pouquinho o chat aqui, olha. O Renato Oliveira falando boa noite e tal. A expectativa de uma aula é muito boa, aprender com quem faz toda a diferença. Não é exatamente uma aula, mas tem bastante conhecimento aqui, tem bastante conteúdo, tenho certeza que que a gente está junto aqui, ampliando o nosso conhecimento. André, aqui, qual a postura de um líder para trazer a motivação de sua equipe no trabalho? Vou falar a mais óbvia, né? A postura é dar o exemplo, né? Sempre dando o exemplo, o líder que dá o exemplo. Mas eu vou falar a mais óbvia para tirar aí a resposta fácil do Yoshida e do Pansieri. Mas vai lá, Yoshida, qual que é a postura do líder para trazer a motivação da equipe? Qual que é? Bom, primeiro, você já falou do exemplo, né? Mas o exemplo, a intenção é convencer a pessoa. Então, se a gente só fala linguagem difícil, ela não entende, começa a complicar. Então, quanto mais simples é a conversa, assim como o Pansieri falou do livro que busca o simples quer dizer lógica simples, onde uma coisa conecta com a outra, relação de causa e efeito, entendeu por quê, entendeu por que é importante, aí o relacionamento começa a andar, né, e a comunicação funcionou, e o convencimento aconteceu, daí o sucesso é consequência disso, né? Eu complementaria um pouco o que o Yoshida falou, que na minha visão está perfeito. Pensa assim, ó, nós estamos juntos. Quando o time percebe que o líder está junto, E defende eles, né? tudo flui melhor, Sim. né? Agora, se o cara fala assim, o cara manda pular no barranco ali, ó. Pula naquele barranco ali, mas o cara não pula. O cara corre para o lado contrário do barranco. Aí o cara fala assim, mas será que eu tenho que pular mesmo? Ou não?
E principalmente quando não dá certas coisas, né, Pansieri? Ele defende o time. Eu pedi para pular, né? Se eu pedir para pular errado, eu sou o culpado, né? É. Agora você fala assim, ué, mas você pulou do barranco? Eu falo, eu não falei para você pular do barranco. Não, mas você me mandou Aí é pular. difícil, né? Eu já trabalhei com os caboclos assim. E é ruim que você nunca vai ter uma confiança plena que você pode fazer o que está sendo pedido. Então, essa questão de... Primeira coisa para ter qualquer sucesso, precisa ter confiança. E essa confiança, ela se mostra melhor quando a gente está junto. O cara perceber que está junto. Em alguns casos, pega e faz. Fala assim, é assim que precisa ser feito. O cara, como é que é mesmo? Aí você explica uma vez, explica duas, explica três, vai lá e mostra para ele. Faz assim, é assim, vem cá, olha aqui que eu vou fazer para você ver. Né? Não é assim que a gente fazia lá na operação, Beré? A gente ia lá e falava, faz assim, fulano, faz assim. Não, mas assim não dá certo. Não, vamos lá que eu vou te mostrar que vai dar certo. E dava E, certo. e Aí esse o cara processo fala de assim, convencer, se eu não fizer direitinho, o caboclo vai vir fazer. Em algumas vezes, não dá para ser todo dia assim, mas de vez em quando dá. E sim, essa sim. demonstração de conhecimento, que é a base toda do negócio, ela precisa acontecer. Tem muito chefe que teve muito êxito sem conhecimento, mas isso não é perene. Analisa os caras que chegaram, deram resultados em um ano e sumiram. Depois deu um problema danado por onde eles passaram. Voo de galinha. Agora pega aquele que foi lá, trabalhou 2, 3 anos arduamente e gerou uma evolução. Ele saiu de lá, as pessoas entenderam o propósito, E continua. entenderam o método, continuaram a praticar e esse processo continuou melhorando sem ele estar lá. Deixou um legado. Deixou um Aí a legado. gente vai entender, deixar um legado. Vamos entender. E muitas vezes o cara pode ter sido mal compreendido, as pessoas até não podiam confiar nele nem gostar dele. Mas ele ficou lá 3 anos lutando, batalhando. Aí ele colocou aquilo para rodar. Quando começou todo mundo a entender que aquilo era ótimo, ele saiu dali e mantiveram, porque o manter é difícil, e continuou colhendo frutos até hoje. Será que Mas, alguém vai viu, lembrar Pansieri? desse? Será que alguém vai lembrar desse livro? Se alguém vai Difícil. lembrar que ele trouxe algum sucesso para aquela empresa e para aquela equipe, quantos ele promoveu, quantos foram movimentados, quantos tiveram aumento de salário, quantos foram para a posição que almejavam ir. Essa é uma coisa interessante do sucesso. O sucesso, muitas vezes, não é do líder, não. É do time. E se ele já foi embora e ele trouxe uma compreensão e deixou um legado, isso é muito mais importante do que o resultado financeiro, talvez, daquele ano, porque, né? Talvez Verdade. aquele ano tiveram várias variáveis, muitos problemas, mas foi implantada uma cultura, e no final do ano, 30% da equipe foi movimentada e teve um aumento de salário, né? Aí, aí Então, sim. olha bem, eu tive uma vez que eu tinha 11 supervisores. Eu cheguei para o diretor e falei que eu precisava dar uma melhorada no salário de alguns supervisores. Ele falou assim, mas quantos? Eu falei, 7. Ele falou, mas todo mundo? Eu falei, não, tem 11, só 7. Só um E pouquinho. aí eu usei minha argumentação Hum. e os 7 foram movimentados, todo mundo ficou feliz, e foi um ano que a empresa não teve grandes êxitos. Ela se manteve, mas as pessoas evoluíram, as pessoas melhoraram. E assim, consequentemente, o time, porque se eu reconheci os que estão ligados direto a mim, com certeza nós tivemos abertura para que eles fizessem essa escadinha, né? Para que Perfeitamente. todo mundo possa subir um degrau. Muito bem, é isso Né? aí. A Pansieri, fila andando e todo mundo percebendo que é importante gera esse processo, né, Pansieri? é Então, isso por aí. favor, Borgo. Vamos lá. Ó, o Stephanie aqui colocando, Pansieri, o que o líder deve fazer para manter uma equipe de sucesso não se torne uma equipe fracassada?
com o passar dos anos. O Stephanie aqui perguntando para você diretamente aí, Pansieri. Vai lá. A motivação ela tem que ir acontecendo com o que vem passando na empresa, o que vem passando no país, os momentos que vão sendo passados. Quando a gente tem as pessoas que compreendem o porquê das coisas, com o tempo a motivação não cai. Mesmo que sejam tempos difíceis e que as coisas não estejam bem. Não cai a motivação porque gera entendimento. Quando é o contrário, que existem N possibilidades e todo mundo vai crescendo, vai desenvolvendo, vai melhorando, a empresa também, todo mundo junto, fica mais fácil. O difícil é manter isso quando os tempos não estão bons. Então, tem que clarear, explicar o porquê de cada coisa, ter proximidade com o time e saber quem que é quem no time. Isso é o fundamental, né? Não sei se ficou claro aí, Derek. Na mosca. Tem que ter propósito. Sem propósito, a tendência é a equipe ir degringolando. Porque se não, o propósito é que faz a pessoa fazer aquilo que precisa ser feito. Só que ter propósito significa que o que precisa ser feito é importante para ela. Não é para o chefe, não é para o gerente, não é para o presidente da empresa, não é para a empresa, não é para ninguém, é importante para ela. Isso é propósito no que faz. Aí sim, as pessoas fazem sem precisar mandar. E aí a equipe continua uma equipe de sucesso. Certo, Yoshida? E fazendo um complemento com isso, tendo propósito, eu preciso crescer com o tempo, né? Mas nas épocas difíceis, ou mesmo no dia a dia, existe uma coisa importante que é, nós pensamos que a melhoria, né, a evolução é só subir, né? Mas antes de subir, eu tenho que subir e conseguir ficar nesse patamar novo, né? Nós chamamos isso de melhorias ou kaizens para manter o nível, né? Então, o manter o nível tem que ser tão importante quanto subir de nível, né? Falando em manter o nível de motivação, o nível técnico, o nível de organização, tudo que é necessário para esse sucesso, né? É isso aí. O Adalberto aqui, ó, estou de acordo com as colocações dos mestres aqui. Simplicidade em tudo que se faz. Outra colocação sensacional. Enxergar com os pés. Top. Essa é do Pansieri. Vamos lá. O Renato aqui. Juntos somos mais fortes quando se faz junto em busca de um mesmo propósito. Pleno acordo, Renato. É exatamente isso. A André agradecendo aqui. Estamos juntos. Renato de novo aqui. O legado de um líder não é só físico, também é emocional. Sem dúvida, ficou excelente. Na mosca aí, Renato. O Stephanie aqui, ficou claro, sim, é isso aí. Renato Pansieri, em suas 3 décadas de brilhante carreira profissional, já dando spoiler aqui dos 30 anos de carreira, eu poderia citar 2 ou 3 ferramentas que aceleraram resultados na vida pessoal e profissional? Vai lá. Sim. Uma das ferramentas que eu estudei no comecinho da carreira foi o MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problema, que nada mais, nada menos é o PDCA. A gente tinha lá uma frota de 170 locomotivas, com 350 reboques por mês numa ferrovia. Isso era um número altíssimo. Cada locomotiva ela se tornava inútil no meio do trecho 2 vezes. Nós aplicamos a metodologia em 8 meses depois, nós tínhamos uma meta de trazer de 350 para 90 reboques, nós conseguimos trazer. Depois, uma das outras ferramentas que ela é constante, ela precisa ser, ela é para a nossa vida, para dentro de casa, para tudo que é o 5S. Né? O 5S... Parece com foco na performance, né, Pansieri? Exatamente. Ele com foco na ordenação, na performance, em você ter aquilo que você precisa, isso te dá uma aula de custo de gestão, se a gente ampliar o foco do negócio. E hoje é muito o Kaizen,
melhorar sempre, melhorar todo dia. Se a gente pensar isso de uma forma ampla, a gente usa essas ferramentas cotidianamente. Às vezes, 2, 3, 4, 5 ferramentas dessas juntas, nenhuma fala dessa aqui, num processo desse aqui. E melhorar como abordagem e ouvir, porque ouvir é um negócio complexo. Mas fazer as perguntas certas e abordar bem, isso tem me ajudado de um tempo para cá. De vez em quando eu tenho umas recaídas. Aí eu vou naquele diretão novamente, né? Tum! Bom, Mas, porque a essência está ali, né? Mas abordar e ouvir genuinamente. Ouve, depois você toma a decisão. Como a gente eh, vai aprendendo com o tempo, e tem algumas fórmulas que elas já estão na cabeça. Então, isso é importante, da gente entender o que funciona, o que não funciona, como é que não é, mas o ouvir genuinamente e o abordar de uma forma emocional, que é o que fazer o outro pensar sobre antes de dar a resposta ou de negativá-lo automaticamente, isso faz muita diferença. é isso aí. Total diferença. É aí só um pequeno toque aí, né? O 5S não é aquilo que o pessoal faz hoje muitas vezes aí. O pessoal confunde, tá, infelizmente, né, tá confundindo demais o 5S com o housekeeping, né, com limpar. 5S não é só isso, muito menos ficar colocando fitinho em tudo quanto é coisa, né, para saber onde está a caneta, onde está o protetor auricular, pelo amor de Deus. 5S é uma ferramenta de gestão para evidenciar problema, para deixar muito claro para o olho de todo mundo qual que é o problema. Aí você enxergou o problema, você tem que tomar ação. Vai lá, IPDCA, tal, e resolve o problema. Beleza. Mas o 5S não pode ser banalizado. O 5S não é meia dúzia de vassoura e 3 balde. Para com isso, pelo amor de Deus. Senão a gente não evolui. Precisamos evoluir muito, né? Deixar as coisas mais simples, mais fáceis das pessoas fazerem, mais tranquilas para que os processos sejam realmente melhorados a cada dia, assim como no Kaizen. Maravilha, o Renato colocou aqui, PDCA 5S Kaizen, obrigado. Rapport na veia, opa, é isso aí, deu uma conexão assim, que coisa legal, bacana, bacana. Muito bem. O Adalberto aqui, E 5S. rapport, para quem não conhece a palavra, é nivelar o Opa, nível. obrigado, Yoshida. Né? Te agradeço, porque eu estava passando um tecniquez aqui sem, sem explicação. Te agradeço. O Adalberto aqui, 5S é gestão rotineira nos processos, exatamente, todo dia. Arlete, gratidão por compartilhar. Gratidão mesmo, Arlete. Muito obrigado, porque agora você me fez lembrar de olhar para o relógio. Pansieri, por incrível que possa parecer, a hora já, ó, pum, foi embora. E já estamos aqui finalizando mais uma live maravilhosa, excelente, de muito conteúdo, sempre com essa tua simplicidade, nossa imensa gratidão por você estar aqui compartilhando esse teu conhecimento no momento que você tem aí de lazer, aí que está com a família, podendo estar junto com a gente aqui. A gente te agradece demais. Por gentileza, considerações finais e deixa aquela mensagem bacana aí que você costuma deixar para o pessoal. Vai lá. Não, primeiro agradecer a turma aí, a presença, e com certeza muitas coisas que a gente vê hoje serão lembradas. Há um tempo atrás eu estava caminhando na praia, encontrei um colega e ele falou: rapaz, as coisas que você falava, agora todo mundo quer fazer. Eu falei, que coisa boa. O problema é que muitas vezes tem horas que a gente não é entendido, não é compreendido. Então, assim, sempre ouça a pessoa, tente compreender, porque muitas vezes todo mundo também gosta de jogar umas pedrinhas na liderança, né? Tendo o propósito, né? Porque também é difícil
você ter uma liderança que agrade a todo mundo. Então, pense assim, se eu tivesse no lugar do meu líder, eu faria de que forma? Pense um pouco nisso, porque isso também é praticar empatia com o nível, às vezes, que está hierarquicamente naquele momento, né? Dentro das empresas, existem hierarquias que estão ali um pouco acima na hierarquia. E assim a gente que está também tem que pensar no executivo, no diretor, né? Então, assim, muitas vezes é fácil a gente criticar. Vamos nos colocar um pouco na posição do outro, seja ela qual for, para que a gente compreenda, se mantenha motivado e traga os resultados principalmente para a gente, como pessoa, como ser humano. E depois o resto é consequência. Se a gente estiver bem para a gente, tudo vai dar certo. Maravilha. Gratidão, Pansieri. Yoshida, por gentileza, considerações finais, vai lá. Bom, gratidão, Pansieri, gratidão a todos pela presença. E durante a live, hoje nós falamos várias vezes de ser simples. É diferente de o mundo é desse tamanho, tem todas as partes, tem todas as conexões entre as partes. Eu, a partir de um quadradinho aqui, eu generalizo tudo. Toma cuidado para não fazer isso, né? Então, entenda o todo, entenda as partes, e a partir de entender o todo e as partes, entender o sentimento das pessoas também, né? Começa a fazer o conjunto completo funcionar. Sentimento, técnica e organização. Então, tudo que nós fazemos hoje é um processo de aprendizado longo, com erros, e que cada erro não se repita e sirva para o nosso aprendizado, para a gente evoluir e poder errar algo novo, né? O processo que nós falamos durante a live de inovação é esse, poder errar, né, para descobrir o novo, mas não pode ficar errando sempre na mesma coisa. Então, entender o todo, entender o processo de melhoria é um processo de tentativa e erro e crescimento, né? Ou seja, a gente vai aprender a não errar sempre as mesmas coisas, sempre vai errar em coisas novas, e isso aumenta o nosso conhecimento, a nossa experiência. Entender isso e transmitir isso para todo mundo faz parte do propósito da Winners, que é que todo mundo entenda que nós estamos vivendo num processo evolutivo, que todo conhecimento que já existe é importante, preservá-lo é importante. Então, vamos dizer, conhecimentos técnicos, conhecimentos valores, e quanto melhor a gente passar esse sentimento e passar esse conhecimento já existente para a próxima geração, mais eles vão ter chance de evoluir e crescer a partir disso. Ou seja, nós estamos deixando um legado, né, para que a próxima geração possa se desenvolver mais que a nossa. Então, conto com vocês nessa grande jornada e que isso seja, né, prazeroso no caminho, né? Porque cada coisa que eu aprendo, cada coisa que eu faço bem feito, tem que ser prazeroso nesse dia, para toda a minha vida, toda a minha jornada, né, realmente ser algo prazeroso, né? E todo mundo vendo o nosso prazer em fazer as coisas se inspire no nosso brilho, na nossa inspiração e queiram também, né, brilhar e inspirar mais pessoas. Esse é o que eu acho que nós achamos importante. Gratidão a todos, gratidão Pansieri, gratidão Borgo por estarmos juntos aqui nessa grande jornada. Maravilha, gratidão Yoshida, gratidão Pansieri, gratidão a cada um de vocês que fizeram dessa live aqui uma live sensacional, que a gente realmente tem prazer de estar aqui, que é onde a gente está de verdade colocando em prática aí o nosso propósito de vida, que é disseminar conhecimento, espalhar o conhecimento, ter a certeza que a gente está impactando a vida das pessoas, impactando as pessoas, porque só assim a gente transforma. A gente só transforma o lugar que a gente está, o lugar que a gente vive, impactando as pessoas, fazendo diferente, fazendo com que as pessoas entendam que pode fazer melhor a cada dia, que pode fazer as coisas mais bem feitas, que pode se esmeirar naquilo que faz e assim entregar mais valor para quem está ao nosso redor. E isso que faz toda a diferença, porque assim a gente transforma o lugar que a gente trabalha, o lugar que a gente vive, transforma o nosso país. Se a gente quiser de verdade, a gente transforma o mundo, e aí a gente vai estar passando dessa para melhor com aquela consciência tranquila e a plena convicção que a gente vai estar deixando um legado aí, deixando
para a próxima geração um mundo muito melhor que a gente recebeu da geração anterior. E eu, mais uma vez, convido todos vocês para o workshop de sábado. Seria um prazer enorme ver todos vocês lá no nosso workshop, o workshop que o Pansieri já participou uma vez, é nosso aluno, né? Faz questão de falar isso, gosta muito, por isso está junto com a gente. Então, mais uma vez, convido todos vocês aí para participar do nosso workshop. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. E a nossa imensa gratidão para vocês. A partir de agora, microfones abertos, que o nosso aplauso vai para vocês. Imensa gratidão. Gratidão, Pansieri, gratidão a todos. Gratidão, Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão.